Este é o episódio 190 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. À conversa com Tita, fazer bem feito, onde se fala sobre futebol, igualdade e muito mais. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vou estar à conversa com a Ana Lopes, que é mais conhecida por Tita, e é uma craque do futebol. E eu, que há tantos anos que acompanho futebolistas, treinadores e equipas, ainda não tinha trazido aqui ao podcast um futebolista. E hoje trago aqui uma futebolista muito especial. Tita, bem-vinda. Obrigada, Pedro. Sim, é muito bom ter-te aqui e acho que temos aqui condições para ter uma bela conversa de desenvolvimento pessoal que certamente também vai meter desporto e muitas outras coisas pelo meio, ok? E eu se calhar começava já por te lançar uma questão. Eu quando comecei a reparar em ti enquanto futebolista através das redes sociais, a primeira coisa que me chamou a atenção é que as pessoas aparentemente gostam muito de ti. Os adeptos gostam de ti, as tuas companheiras de equipa gostam de ti e interessam-me sempre as pessoas que fazem alguma coisa ou têm alguma energia especial que faz com que os outros gostem delas. Portanto, eu quero começar por aí. Qual é o teu segredo para as pessoas gostarem de ti? Porquê é que as pessoas te admiram? Os adeptos te têm tanto carinho por ti? Diz lá o que é que tu fazes de especial para que isso aconteça. Olha, Pedro, obrigada. Obrigada por este convite. E antes de te responder, deixa-me dizer-te que sou tua fã, que te acompanho já há algum tempo e com maior frequência desde os tempos de Covid, desde fevereiro, março. E para mim é uma grande honra estar aqui a falar no teu podcast, porque adoro-te a ti e à Mia. E não só tu admiras pessoas que gostam umas das outras, como eu gosto muito de ti, gosto muito de vocês. Mesmo ainda Bom, nunca obrigado, termos fico contente. estado pessoalmente, eu tinha que te dizer isto. Olha, em relação à pergunta que és que tu fazes, que são perguntas poderosas, eu não sei, eu acho que aquilo que eu tenho de bom é ser genuína, eu não faço nem digo nada para agradar os outros, faço e digo aquilo que eu acho que está correto, mesmo muitas vezes, podendo não ser. Mas não sei se há magia Então para esse é isso o, ou não. então esse é o, é- então esse é o segredo, é ser genuína. Eu não sei se é segredo ou não. Eu tento ser aquilo que eu sou, sem máscaras, sem rodeios, sem. Muitas vezes há pessoas que se calhar não gostam, até. É exemplo disso em equipas onde eu passo, se calhar tenho pessoas que muitas vezes com coisas que eu digo também não ficam felizes pela exigência, por montes de coisas, mas acredito que possa ser por aí, sim. Sou aquilo que as pessoas veem, não há rodeios. Conta-me lá como é que começou para ti este sonho de ser craque de futebol. Quando é que tu descobriste que querias ser futebolista? Olha, eu acho que nunca, na verdade, eu acho que sempre soube que era futebolista, só que esta ideia de ser futebolista só agora é que começou a ficar na ribalta, porque falava-se muito de futebolista homens, havia muito esta ligação, mas eu desde pequena que nasci, eu sou de Pedrógão Grande, de um meio pequeno, temos cerca de 4.000 pessoas, e a maioria dos meus colegas, dos meus amigos eram rapazes. E com quem eu brincava era com rapazes, eles jogavam muito à bola e eu não sei se por meu pai também ter jogado e ser treinador, etc. Acho que nasci com isso. E é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, então eu fazia não para ser futebolista, mas porque eu gostava de o fazer e gosto de fazer. Quando começaste a interessar-te assim mais a sério pelo futebol e começaste a levar o futebol mais a sério, tiveste que lidar em algum momento com esse estereótipo de género do que estavas a falar há pouco, de que os futebolistas são homens, não é? Tiveste que levar com isso? Muitas vezes eu era a Maria Rapaz, como acredito que sejam muitas amigas minhas da minha idade, mais da minha idade, porque esta nova geração já vê as coisas de maneira diferente, ainda bem. Mas sim, eu era a Maria Rapaz. A Tita é a Maria Rapaz. E está tudo bem.
Sim. Achas que isso continua exatamente igual ou notas que assim, para uma miúda que tem agora 8 9 10 anos e que se interessa por jogar futebol, isso já está menos presente? Ainda está presente, mas muito menos presente. Também dada a imagem que nós temos tentado deixar, porque nos cabe a nós, é a responsabilidade nossa assumir o papel que quem joga futebol rapariga não tem que assumir um papel sendo homem, ou vestir-se como um homem, ou comportar-se como um homem. Quando eu digo isto é ter que ter algumas características que te levem a pensar que tu és homem, digamos assim. Não, tu és rapariga, és mulher. Eu sou mulher, eu gosto de jogar futebol e não é por isso que eu deixo de ser feminina. E essa imagem deve ser continuada, deve ser mantida por nós, a meu ver, porque não temos que nos tornar nada a não ser nós próprios. Eu acho que às vezes as pessoas não se apercebem que esta identificação que nós podemos ter ao futebol enquanto um desporto masculino é uma coisa totalmente cultural, não é? Porque há países no mundo onde há mais mulheres do que homens a praticar futebol, não é? E as raparigas são altamente incentivadas a jogar futebol. Isto é uma construção cultural e nós nem sempre percebemos isso, não é? No outro dia estava a ouvir uma conversa onde um homem dizia que o futebol feminino nunca vai ser tão bom como o futebol masculino porque os homens são mais fortes ou porque são mais rápidos, ou ele tinha ali uma série de justificações. E eu estava a ouvir a conversa e a pensar que engraçado, esta pessoa não percebe que isto é totalmente cultural. Ele habituou-se a uma determinada coisa e está agora a comparar outra coisa à luz da primeira, não é? E em função disso, em vez de se estar a focar que eventualmente pode ser um pouco diferente, está a focar-se que nunca vai ser tão bom como. O que é que tu lhe Exatamente. dirias? Olha, como tu dizes, a energia flui para onde o fogo vai. Se ele continuar a ver as coisas dessa maneira, é para aí que vai continuar a ver. Agora, o que eu alertava é que longe vão os tempos em que isso se passava, em que dúvidas não restam quanto ao crescimento exponencial do futebol feminino, neste caso em Portugal, e a todos os níveis, porque temos, em relação ao número de praticantes, aumentámos exponencialmente, em relação ao aumento de competitividade dos campeonatos, da mediatização da modalidade, da exportação de talentos, da contratação de jogadoras e até de resultados da nossa seleção nacional. E quando tu falas que é cultural, falamos também do papel do ponto de vista não é? Sociológico, digamos assim. O desporto tornou-se um domínio social em que a construção da masculinidade era especialmente importante, sendo que é inegável a existência de estereótipos masculinos ligados ao futebol. No entanto, o papel dominante do futebol como atividade masculina não tem que significar que as mulheres têm dificuldades ou que têm que ter desigualdade, porque a meu ver, e cada vez mais me parece que as pessoas estão a pensar assim, devemos ter deve haver igualdade no sentido em que deve ser dado mais poder ao mérito e não ao aspecto físico. Se uma mulher tem características e capacidades para desenvolver o futebol da mesma maneira que um homem, logicamente com menos força, menos velocidade, porque aí já falamos em fisiologia, tem que ser paga de igual forma. E quando falamos de salários, vemos que ainda há uma grande discrepância. Não acredito que seja por trabalharmos menos, ou por sermos menos dedicadas, ou por termos menos talento, mas sim porque culturalmente e sociologicamente ainda não somos vistas da maneira que devíamos ser. E não sei porquê. Não sei porquê. Porque não é por treinarmos menos, não é por fazermos menos sacrifícios. Pedro, eu posso dizer, a realidade do futebol feminino em Portugal é a mulher ter 1 a 2 ou 3 empregos, trabalhar durante o dia, arranjar espaço na sua agenda para ir treinar à noite, chegar às tantas a casa e ao outro dia ter que ir trabalhar. E eu disse isto há pouco tempo, eu não sei quantos homens fazem isto, não sei. Infelizmente,
A realidade em Portugal ainda não é o expectável, já há equipas grandes que contratualizam jogadoras, como é o caso do Benfica, Sporting, Braga, Famalicão, já temos aqui algumas equipas que o fazem, mas ainda não é o ideal. Ou seja, enquanto não houver aqui uma igualdade em termos de condições, porque falamos de contratação, uma pessoa que se dedica a tempo inteiro a alguma coisa, é normal que vá ter resultados diferentes. Outra que faça disso um part-time, é normal que possa não ter os mesmos resultados. E enquanto estivermos a falar de armas desiguais, não vamos ter competitividade suficiente, embora esteja diferente. Isto não se passa nos homens, estamos a falar de uma Liga BPI que é o top do futebol em Portugal e temos 4, 5 equipas a dar condições para as jogadoras fazerem disto vida, digamos assim. Eu acho que este tema é particularmente relevante e podemos até utilizar o futebol como uma metáfora para outras áreas e outras atividades da nossa sociedade. Porque o argumento que eu vejo mais vezes explorado quando se fala sobre as condições que se dá, neste caso, às futebolistas, é que, mas isso é porque é dessa forma que o mercado está a responder ao produto futebol feminino. É dizer, o futebol feminino ainda não está muito desenvolvido, depois terá que se desenvolver e há um momento em que as atletas terão também conquistado essas condições. Só que esquece-se aqui uma coisa que é muito importante neste processo, não é? É que eu acho que não estou a exagerar quando digo que durante 100 anos nem sequer se criaram condições para as meninas que gostavam de futebol realmente poderem desenvolver essa atividade, não é? Portanto, nós estamos a olhar, quando olhamos para o futebol, como para muitas outras coisas, à luz das oportunidades que são concedidas a homens e mulheres, há uma desigualdade muito grande. E nós podemos olhar apenas para o resultado final e dizer, não, só quando, por exemplo, o futebol feminino atrair audiências muito maiores é que vai começar a atrair mais patrocinadores, vai começar a ter mais dinheiro e nessa altura os clubes podem oferecer melhores condições aos atletas. Ou podemos olhar para isto ao contrário e dizer, não, mas isso só não está a acontecer agora, obviamente, porque ao longo de 100 anos criaram-se condições altamente desiguais, incluindo em alguns momentos da história e em alguns pontos do mundo, proibindo as mulheres de jogar futebol, não é? É difícil criar condições para melhorarmos quando nem sequer nos deixam praticar uma atividade. E eu acho que em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, tenho reparado na forma como a seleção americana de futebol feminino, não é? Que é uma seleção de alto gabarito, com altos resultados. Eu ano passado estava em Nova Iorque, na altura em que a equipa feminina ganhou a final do Campeonato do Mundo. E a cidade estava-se a preparar com pompa e circunstância para receber as campeãs. Ia ser feito ali um cortejo de recepção espetacular. Os grandes prédios de Nova Iorque tinham publicidades enormes da Nike e de outras marcas ao futebol feminino, com as mulheres em destaque, e eu estava a olhar e a dizer, claro que quando nós queremos este tipo de envolvência e damos este tipo de destaque, depois também os resultados aparecem, não é? Olha, Pedro, eu concordo contigo e tu estás a falar nisso, eu estou-me a arrepiar e nem sequer é comigo diretamente, porque os Estados Unidos é realmente um mundo à parte em relação ao futebol feminino. Ainda assim, é uma seleção que luta pela igualdade salarial. Elas, certo, inclusive tiveram uma guerra em tribunal, perderam, continuam na luta por isso e eu acredito que mais tarde ou mais cedo isso venha a acontecer. Falamos de uma seleção em que as pessoas pagam 100 euros, 200 euros para ir ver um jogo delas. Nós falamos aqui em Portugal em 2, 3 euros para ir ver um jogo nosso. Uhum. É bastante diferente. Claro que o mediatismo pode ser bom e pode ser mau. Neste caso, lá está, é o que tu estás a dizer. Há pessoas que usam isso como desculpa, em que o custo não vai ter retorno, digamos assim. E há outras pessoas que pensam de maneira diferente e impulsionam isso para que sejamos diferentes. Mas lá está, a história da mulher é mesmo essa, nós somos vítimas em dois sentidos, seja conceptual e institucional, também por essas oportunidades e opções de trabalho para nos desenvolvermos e melhorarmos.
Ainda assim, eu acho que estamos num bom caminho, embora continuemos a precisar de muita ajuda de entidades como a Federação Portuguesa de Futebol, como o Sindicato dos Jogadores de Futebol, como a FIFA, que, a meu ver, nos últimos anos tem feito um excelente trabalho e tem dado apoios ao futebol feminino, e isso é que tem feito com que nós consigamos desenvolver, porque quando falamos em grandes, há uma grande pressão de todos os clubes grandes em Portugal, até 2021, 2022, falamos já na próxima época, se querem participar numa Liga Europeia, têm que ter futebol feminino. Eu agora só não sei dizer se é futebol feminino sénior ou se pode ser uma equipa de formação. Isto quer dizer que, falamos, por exemplo, do Futebol Clube do Porto, que ainda não tem feminino, é esperado que, se para o ano quiser continuar a participar em competições europeias, já tenha que olhar para este lado. É aqui um assunto um bocado delicado, porque é preciso haver alguém a dizer: tens que fazer isto para ter aquilo. É em pleno século XXI ainda se passar isto, a meu ver. Mas pronto, já, se tem que ser desta maneira, vamos respeitar. Sim, ainda assim é uma estratégia, né? E eu acho que aqui, como em tantas outras coisas, nós temos uma grande opção de fundo, que é ou nos focamos naquilo que é e justificamos as coisas tal como elas são e depois ficamos fechados naquilo que já temos, ou então focamos naquilo que queremos ter. Acho que é isso que eu noto, que o futebol feminino nesse sentido, tal como talvez o ténis também tenha sido assim muito um desporto que tomou a dianteira aqui, porque no ténis as tenistas bateram-se durante muito tempo para terem prémios iguais, nomeadamente nos grandes torneios, e conseguiram, e neste momento o ténis é um desporto onde se está a praticar prémios iguais para competições iguais, e acho que o futebol também, enquanto desporto de equipa, está aqui também a ter um papel muito importante e está a ganhar visibilidade. Eu acho que torna-se muito interessante acompanhar este trajeto e cada um de nós também fazer aqui a tal escolha pessoal, que é: eu quero ficar agarrado a justificar porque é que o futebol feminino está menos desenvolvido ou devem ganhar menos dinheiro, ou quero-me focar naquilo que eu acho que é desejável, naquilo que é preferencial. Qual é que é realmente aqui o objetivo? E criar condições para que isso seja possível, não é? E nesse sentido, acho que a opção de cada um pode começar também a gerar um resultado depois coletivo, não é? Que é se eu, em vez de, quando estou a fazer zapping na televisão e passo para um jogo de futebol feminino, passar à frente porque digo: não, eu não gosto muito de ver, ou dar realmente uma oportunidade, ficar a ver e de repente descobrir que em certos aspectos até é muito mais engraçado que o futebol masculino, e começar a aumentar a audiência e dessa forma também contribuir para que haja melhores condições, não é? Olha, Pedro, é interessantíssimo parece muito bem, é interessante estar-me a dizer isso, porque os treinadores que eu tenho apanhado, que são maioritariamente homens, aliás, tenho uma treinadora mulher este ano na equipa, no staff, que não é a principal, mas ainda também é um cargo, digamos assim, que ainda não é muito explorado, que cada vez vê mais mulheres treinadoras, mas que ainda não é muito explorado. Ainda assim, os treinadores que eu tenho apanhado, todos dizem que preferem, que já estiveram do outro lado, e preferem treinar mulheres porque são muito mais rápidas a aprender, e o futebol em si torna-se muito mais puro. Não tanto de os homens, que me desculpem, mas aquela história do cair para o chão e ficar no chão e perder tempo. Nós levamos e continuamos, caímos e queremos é continuar a andar, a jogar. O nosso futebol, nesse sentido, a meu ver, é muito mais puro, não é tanto teatral. Os homens são mais fiteiros a jogar futebol. Eu não queria dizer isso assim, mas já que eu disseste, eu vou deixar estar. Bem, mas isso se calhar não é só no futebol, sabes? No outro dia ri-me imenso porque apanhei uma piada na internet que dizia que naqueles sítios onde, por exemplo, eu quando vou ao ginásio medem-me a temperatura, né, à entrada do ginásio, por causa do Covid, e eu vi uma piada a dizer que claro que não vale a pena medir a temperatura dos homens, porque toda a gente com um homem com 37,5 de febre já não consegue sair de casa. Normalmente faz essa ligação, que os homens não são tão tolerantes à dor como a mulher. Não sei. Sim. Eu não sinto a dor deles. Olha,
Olha, deixa-me aprender aqui um bocadinho com a tu, enquanto futebolista, jogaste durante alguns anos no Benfica, né? E eu, uma coisa que eu reparei é que tu não jogavas só no Benfica, tu vivias o Benfica, não é? Tu falavas do vestir o manto sagrado, não é? Como é que foi essa experiência para ti? Lembrando assim os teus tempos de menina em que começaste a sonhar jogar futebol, como é que foi depois a jogar, a representar o emblema do Benfica? Olha, Pedro, eu cheguei ao Benfica na primeira equipa que o Benfica forma, que foi agora num passado recente, em 2018, e saí do Benfica este ano. Então isto ainda é tudo muito verde. Ainda ontem houve a taça de Portugal, que é referente ao ano em que eu lá estava. Com isto o Covid atrasou tudo e eu estava a viver aquilo da mesma maneira como se lá estivesse, a falar com elas desde manhã, a manter-me em contacto com elas. Ontem ganhámos mesmo a acabar e eu parecia que tinha estado exatamente da mesma maneira no jogo. Quando vivemos as coisas com amor, quando fazemos as coisas que gostamos com amor, com gosto, quando aprendemos a gostar de quem gosta daquilo, as coisas tornam-se muito mais emotivas. E eu estou a falar para ti, estou-me a emocionar porque eu vivi o Benfica de uma forma tão intensa que tentei aproveitar aquilo ao máximo, exatamente por ter esse sonho de criança. O que eu pensava cada vez que falava com adeptos ou que eu vivia um jogo ok, eu estou neste papel como jogadora, mas também sou adepta, então eu gosto sempre de ver que qualquer pessoa que me pedia uma fotografia, qualquer coisa que fosse, eu só não dava mais porque não podia, porque eu sei o que é estar daquele lado, eu sei o que é ser uma adepta do Benfica, e enquanto papel como jogador eu conseguia ter os dois papéis. Eu acho que há bocado quando começaste a conversa que tinha pessoas que gostavam de mim, eu acho que talvez o segredo também seja esse. Tentei não, sei o que é estar do outro lado. Nós temos admiração por aquelas pessoas e se calhar às vezes o que nós pedimos é 1 minuto da atenção, é qualquer coisa daquele lado. E o que eu fazia era sempre isso, para além de transmitir, de ter aprendido e querer levar os valores do Benfica para a minha vida, que já os tinha, mas tendo estado lá é diferente, porque falamos de uma grandeza enorme, falamos de um profissionalismo que eu não estava habituada, de um rigor, de condições em termos de futebol que eu também não estava habituada. Falamos de equipamentos, falamos de nome em equipamentos, eu nem sei o que era isso, ter nome no equipamento. Quando falamos do manto sagrado e se diz que aquilo pesa, aquilo não pesa, aquilo traz leveza. Aquilo é o sentir de conseguir, agora vou honrar isto. O Benfica não é só um clube. O Benfica é uma transmissão de valores. Na tua vida, no desporto, tu podes aproveitar o desporto para cresceres como jogador e como pessoa. E o Benfica traz muito isso. Logicamente que tive episódios que neste patamar me fizeram fortalecer, tive coisas que tive que aprender a lidar. E uso uma frase muitas vezes que é: no meio dos tubarões tu derramas sangue e já foste. E é isto que se passa, é um nível competitivo brutal mesmo, mas só assim é que tu evoluís. Falo-te no Benfica com um carinho enorme, com um orgulho enorme. São pessoas de quem eu gosto muito, é uma casa que eu tenho o maior gosto em ter representado e vou ser sempre grata ao Benfica. E agora mudaste para Condeixa e quem sabe este ano ainda acabas a defrontar o Benfica. Como é que vai ser isso? Quem sabe não, eu vou defrontar o Benfica. Tu vais? Tu vais. E como é que vai ser isso? Nós vamos. O objetivo passa, a Liga BPI este ano é a primeira vez que isto está a acontecer, são 10 equipas Norte, 10 equipas Sul, passam as 4 equipas da Série Norte e as 4 equipas da Série Sul para uma disputa para ver quem é o campeão, ou seja, ficam as 8 melhores equipas de Portugal e as restantes, dessas restantes 6 vão descer. Aqui o intuito, atualmente estamos em terceiro lugar, ainda falta muito campeonato, estamos numa série difícil, com Braga, Famalicão, Valadares, Albergaria, tem muita história. O Condeixa é o primeiro ano da Liga BPI e está a mostrar que merece estar. Ainda assim, eu tenho este sonho, o clube tem este sonho, tenho pessoas acima de mim, que é muito mais fácil. Quando tu tens um presidente de um clube, quando tu tens diretores, quando tu tens alguém
aposta no futebol feminino, naturalmente é muito mais fácil e aquilo que tu tens que mostrar já tens condições para isso. Então é justificar, tens essa responsabilidade, mas sim, eu quero estar no nível em que está o Benfica. Eu digo isto muitas vezes às minhas colegas, a Liga BPI começa em janeiro, ainda não é agora. É quando chegarem à fase final. Olha, eu acompanho-te nas redes sociais, no Instagram, tu fazes muitos posts, fazes muitas stories, né? E eu vejo que tu és mesmo uma atleta à séria, que o teu trabalho não se esgota naquilo que tu fazes quando estás no treino ou quando estás no jogo, vai muito para além disso, né? Tu adaptaste verdadeiramente, como todo o grande atleta, tu adaptaste as tuas rotinas do dia a esta tua atividade, né? E eu sei que isso nem sempre é fácil, ainda mais quando no final do mês não tens um salário de dezenas de milhares de euros à tua espera, né? Por isso, como é que tu mantens essa motivação? Há tanta gente com dificuldade em criar rotinas e manter a motivação para um determinado objetivo. E tu aparentemente consegues fazer isso com o teu objetivo de seres futebolista. Como é que isso se faz? Conta-nos lá. Olha, Pedro, eu antes de ser quem sou, já imaginava que ia ser. Quando tu dizes que queres ser a melhor, tu já tens que te comportar como se fosse o melhor. E eu aprendi a ser assim. Aprendi que tu, para seres alguém, tens de começar já a fazer aquilo que os outros fazem. Se eu aos outros dou o direito de treinarem muito bem, mas não dou o direito de treinarem mais que eu. E é aquilo que eu ponho todos os dias na minha cabeça. Há vezes que não tenho a mesma motivação, há dias em que acordo muito mais cansada, mas o meu foco primeiro é, ok, mas é esta a minha disciplina. Eu não faço as coisas por... Se eu andasse nisto por dinheiro, já me tinha despedido, digamos assim. Eu ando nisto porque, para além do crescimento pessoal, é o crescimento emocional, é o crescimento mental, é o que tu vais lidando no teu dia-a-dia, que te põe à prova imensas coisas. E até te posso dizer que durante a fase do Covid tinha mesmo uma rotina para tudo, levantar às 5 da manhã, etc. A mim tive que me adaptar, eu não tenho que me levantar todos os dias às 5 da manhã, eu não tenho... Cheguei a um ponto em que eu pensei, bolas, mas agora está tudo a fazer... Comecei a fazer isto porque comecei a ler um livro, aliás, 2 livros que falam nisto, que é o Clube das 5 da Manhã e é o... Do Robin Sharma. Exatamente. E eles falam nesta rotina do levantar mais cedo, que para mim faz sentido levantar mais cedo na medida em que tu sabes que tens um tempo para ti que te pode fazer bem. Mas não tem que ser às 5, pode ser um bocado antes. E durante uns bons meses comecei a fazer isto. Andei muito tempo a ter que me levantar às 5. E a minha vida mudou. Quando o Covid, quando deixámos de estar em confinamento e quando já não era profissional de futebol, comecei a ter que levantar de manhã para ir trabalhar, etc., a minha vida mudou, porque os treinos depois passavam para a noite. Então eu não podia continuar a levantar-me àquela hora e a fazer aquilo que eu fazia. Há alturas que eu faço, que consigo, mas faço porque gosto, não faço porque tenho que o fazer. E a meu ver, agora anda aqui tudo, que toda a gente tem que se levantar às 5 e toda a gente tem que fazer isto e toda a gente tem que fazer aquilo. Bem, falas disto das rotinas, ok, há rotinas, há hábitos, há aqui uma série de coisas, mas falo-te como uma pessoa que já passou por isto. Cada um deve ajustar a sua vida àquilo que faz bem. Tu não tens que fazer tudo e mais alguma coisa e ter que fazer porque os outros fazem. Tu tens que fazer as coisas de maneira que te sentes bem, de maneira que tu sentes mais produtivo. Se tu sentes que levantar-te àquela hora te dá mais energia para o resto do dia, tudo bem. Agora, se tu continuas a sentir que levantar-te mais cedo te vai deixar pior ao longo do dia, porque é que continuas a fazer isso? Porque os outros te dizem? Há aqui uma série de coisas que são discutíveis e eu não estou a dizer que eu tenho razão. Eu estou a dizer pessoa que fiz isto durante algum tempo e me adaptei. Não deixo de ter a minha disciplina, não deixo de ser rigorosa, não deixo de ser persistente, não deixo de ser... uma série de coisas que eu posso aqui enumerar só porque tenho que me levantar às X horas e fazer aquilo todos os dias. Não, vou-me adaptando ao meu dia-a-dia. Antigamente no Benfica treinava todos os dias de manhã, às vezes à tarde tínhamos ginásio e a minha vida era assim, às 7, 8 daquele dia, daquela hora, estava feito o meu dia. Agora é diferente, provavelmente o meu dia acaba à meia-noite, 1 da manhã, que é quando eu acabo os treinos, chego a casa e tenho tempo para dormir. Não posso continuar a levantar-me às 5. É adaptar-te conforme a vida que tu levas, fazer as coisas sempre
fazer as coisas com gosto, porque enquanto andares nisto com gosto, seja no futebol, seja no teu emprego, seja o que for, se te fores olhar para o dinheiro, não sei. Olha, retirei daí coisas muito importantes desta tua partilha, Tita. Esta questão com que terminaste acho que é fundamental, a questão do gosto, não é? Às vezes as pessoas focam-se muito naquela expressão muito grande, de encontrares o teu propósito de vida, ou de encontrares a tua paixão, e às vezes pode ser mais simples do que isso, é só o fazer as coisas com gosto, não é? E gostei muito da forma como tu começaste esta partilha, não é? Porque tu fizeste uma proposta que eu curiosamente também utilizei imenso ao longo da minha carreira, que é começar a agir como se eu já fosse aquilo que eu quero ser. E isso de facto ajuda-nos imenso, pode ajudar um jovem atleta que ainda não tem as competências que ele quer ter, mas a começar a agir como se já estivesse, porque ele neste jogo de faz de conta, ele começa a desenvolver as competências. E eu lembro-me que eu fiz carreira durante vários anos numa multinacional e houve momentos em que eu desejei ser promovido, passar a ter uma outra função. E uma das coisas que sempre me ajudou nesse processo foi fazer de conta que eu já tinha aquela função e perguntar-me se eu já tivesse aquela função, como é que eu me comportava agora. E isso fazia com que ao fim de algum tempo, naturalmente, as pessoas olhassem para mim e dissessem, este rapaz tem as competências necessárias para desempenhar aquela função, porque ele já está a fazê-lo, não é? E eu acho que isso é um princípio mesmo muito bom. E também me tocou muito aquilo que tu falaste aí sobre as rotinas, porque eu acho que todos nós podemos encontrar rotinas que nos servem e podemos aprender com as rotinas dos outros. Eu, por exemplo, posso olhar para as tuas rotinas e começar a duplicá-las, mas com um sentido crítico de isto funciona mesmo para mim e fazê-las durante algum tempo e depois perceber como é que eu me estou a sentir. E ao fim de algum tempo eu vou ter a minha própria rotina de sucesso, a minha própria rotina de bem-estar, não é? Olha, quero levar aqui a conversa para o outro lado. Tu estavas a falar sobre o teu trabalho, o teu emprego, aquilo que tu fazes para além do futebol, né? E eu sei que nem sempre é fácil manter assim uma paixão e uma dedicação muito grande ao futebol enquanto também é necessário fazer outras coisas. Como é que tu lidas com isto? Olha, lido bem, eu tenho a sorte de fazer também o que eu gosto, fora o futebol, que eu sou fisioterapeuta. E é uma área em que eu adoro porque sim, ao mesmo tempo sinto que estou a ajudar pessoas e também não o faço pelo dinheiro. Sinto que há muitas coisas que tu podes trazer da fisio para o futebol e vice-versa. Sinto que tu podes ajudar muito. E eu dizia isto muitas vezes aos meus pais quando eles me diziam assim, mas como é que tu consegues trabalhar, treinar e jogar? E eu dizia, há momentos da minha vida em que eu sinto que o meu trabalho não está tão bem e eu preciso de futebol. E há momentos no futebol que as coisas não estão tão bem porque eu não ganho sempre e vou recarregar energias na fisioterapia. É raro o tempo em que está tudo mal. Acontece, mas é muito raro. Agora, eu tentei sempre levar isto como um equilíbrio em que eu tento fazer o que eu gosto e ao mesmo tempo não queria usar a palavra de servir porque não o faço de forma gratuita, mas sentir que estou a ser útil para alguém, não só na saúde física, mas mental. E Pedro, dizer-te que esta parte do mental e emocional, eu te acompanho muito a ti, à Mia, a pessoas também como o Pedro Seabra, se me permites aqui falar dele, Claro. mais ligado também ao desporto. E vocês fizeram-me ver um lado em que é muito... Um lado não, o lado se calhar mais importante na pessoa, em que eu falava para a pessoa e olhava para ela com uma condição física, tenho um diagnóstico, e estava a esquecer-me do outro lado. A pessoa veio ansiosa, a pessoa veio preocupada, a pessoa veio em stress, calma. O chegar, olhar para a pessoa, observá-la, estar com ela e depois então começar a tratar. E desde que eu comecei a ter este tipo de abordagem na fisioterapia, tenho tido uma procura de pessoas que já nem é tanto só por causa do diagnóstico. É pessoas a dizer-me assim, não, mas eu ouvi dizer que você tem outros dons, ou que você tem... E no fundo não é olhar para a pessoa como uma pessoa, tratá-la como ela chegou aqui e não tratá-la só com o diagnóstico de tendinite. E sim, a pessoa que já não anda a dormir há uma série de dias por causa disto e daquilo e etc.
E quando tu começas a trabalhar desta forma, as coisas começam-te a correr muito melhor e a tua satisfação, a tua realização pessoal é melhor ainda. É tão bom ouvir-te falar dessa forma. Sabes que na minha equipa direta, na equipa que trabalha comigo, por exemplo, quando eu estou a fazer cursos, na minha equipa de coaches, assistentes, tenho fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, tenho muitos profissionais de saúde que descobriram esta magia de que estás a falar, de que eu posso ajudar as pessoas a cuidarem do seu corpo e a tratarem do seu corpo quando ele necessita ser tratado, mas que podem ter uma abordagem que seja um bocadinho mais holística, onde às vezes através de perguntas, às vezes através de pequenas partilhas, conseguimos que as pessoas também vão tratando de questões que acontecem mais ao nível da mente e do pensamento, e eu acho que isso é mesmo muito bom. Os resultados melhoram quando nós começamos a praticar essas abordagens, e eu acho que é muito bom também esta forma como tu falaste das aprendizagens que tu consegues ir buscar à tua prática enquanto fisioterapeuta e que aplicas no futebol e vice-versa, não é? Estes mundos, os nossos mundos não são estanques, nós somos só uma pessoa e podemos aprender em qualquer ambiente aprendizagens importantes que depois aplicamos noutros. E uma coisa que tenho gostado muito e apreciado muito naquilo que tu fazes é que tu tens utilizado a tua presença nas redes sociais para também passares um bocadinho disto às outras pessoas, não é? E tu estás aí a falar do teu interesse pelo desenvolvimento pessoal, pelo coaching, e tu tens passado isto um bocadinho às outras pessoas. Qual é que é a tua grande intenção ao fazer isso? Olha, boa Pedro, eu gostei de falar disso. Deixa-me só dar-te aqui um entre parênteses, que é, eu às vezes estou a tratar a pessoa e depois no final então e o joelho está melhor? E a pessoa, o joelho, até se esqueceu porque é que veio. Então às vezes é até interessante por causa disso. É. Bom, mas isto aqui depois também falamos de coisas diferentes, não é? Quando abordamos a pessoa pela sua biologia, o problema num menisco vai ser uma pessoa que amortece muitos problemas da sua vida, e depois aqui já estamos a falar de outro tipo de coisas, e é super interessante conseguirmos ter aqui este mundo geral. Então, quando tu me falas, estás-me a falar disso, que eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais e perguntas-me a minha intenção é inspirar pessoas. Eu tenho muita gente que me pergunta, então, mas o que é que tu fazes mais para além disto? Então, de manhã, eu quando inspiro pessoas, não posso só dizer eu faço isto, eu tenho que mostrar que faço isto. Eu, para dizer que isto é bom e que isto tem resultado, eu tenho que ser a primeira pessoa a mostrar que aquilo tem resultado e que aquilo faz bem. Eu gosto de ser ativa nesse sentido. Pode não ser, pode haver pessoas que achem que o que eu faço possa não estar bem, mas se eu até aquele dia, até este momento, até hoje que falo contigo, sinto que isto é bom, que fazer assim faz diferença, é bom para mim, é bom para os outros e pode ser bom para o mundo, porque não espalhar isto? E esta é a minha intenção, é ser a diferença na vida de alguém para o bom. É isto. Uhum. Sendo que me parece que tu estás a procurar fazer uma coisa que para mim pessoalmente é muito importante, que é inspirar pela congruência, não é? Que é inspirar através de alguns princípios que tu aprendeste e de que gostas e que procuras viver, não é? E procuras também mostrar-te a ti própria a viver esses princípios. Eu acho que é por isso provavelmente que gostas de partilhar os momentos em que estás a meditar ou em que estás a fazer exercício físico, não é? Ou em que estás no meio da natureza, não é? Nos teus passeios. E eu acho que isso é muito importante, embora nós também saibamos que às vezes as redes sociais são utilizadas para veicular uma suposta congruência, não é? Porque é fácil fazer de conta estas coisas todas e depois não chegar a vivê-las, não é? Mas eu acho que isso é uma coisa que se sente e as pessoas que te acompanham provavelmente sentem isso. Tu começaste esta conversa falando, eu perguntei-te qual era o segredo e tu disseste que não era bem um segredo, era que tu procuravas ser genuína. E acho que isto liga aqui com esta parte da conversa também, não é? Que é quando nós somos genuínos e temos a intenção de inspirar, nós de uma forma ou de outra vamos acabar por fazê-lo, não é? E gosto muito que estejas a fazer isso, porque há pessoas que te começam a seguir por seres futebolista, não é? Porque te conhecem como futebolista, não é? E podem não ser os não sei quantos bilhões que seguem o Cristiano Ronaldo, mas são pessoas que chegam até ti
e que te seguem por causa disso. E eu acho que tu depois aproveitas isso para falar de outras coisas, não é? E acredito que mais e mais desportistas, como mais e mais cantores, como mais e mais figuras públicas, que começam a ser seguidas, não por causa do desenvolvimento pessoal, mas por causa de uma atividade específica, que vão alargando depois também a sua influência e procurando criar aqui um contexto positivo, não é? Estamos todos juntos e podemos influenciar todos positivamente. Isso é mesmo muito bom. Se tu pudesses segredar, assim, uma máxima, uma ideia, uma dica a todas as pessoas do nosso país, era o quê? Duas máximas, que é a vida não é aquilo que te acontece, é aquilo que tu fazes com aquilo que te acontece. E tudo o que fizeres faz bem feito. Estas são as minhas duas máximas para a vida. Inclusive, é uma delas, a primeira que referi, é uma frase minha no clube onde estou atualmente, que tivemos cada uma escolher uma frase que nos inspira, etc. Mas a minha vida é isto. Tudo o que fizeres faz bem feito e não é aquilo que te acontece, é o que tu fazes com aquilo que te acontece, com o que está a acontecer no momento. E o que fizeres faz bem feito. O que fizeres faz bem feito. Boa, são duas belas máximas. Acho que são duas máximas que, se nós incorporarmos na nossa vida, podem gerar mudanças muito grandes. Até a fazer a cama, Tita, faz bem nós estamos feito. aqui a chegar. É isso, as pequenas coisas. Vais arrumar a cozinha, faz bem feito, não é? Vais dar um passeio, dá um passeio bem feito. Não tem que ser 10 km, mas pode ser 10 metros, mas faz. Mas faz bem feito, não é? Com presença, não é? Exatamente. Olha, Tita, nós nas conversas aqui que mantemos com convidados no Inspiração para uma Vida Mágica, terminamos sempre com a mesma questão. E eu também te vou lançar aqui esta questão, aproveitando já para agradecer imenso aquilo que tu partilhaste connosco e aquilo que vais continuar a partilhar conforme continuas a tua atividade como futebolista e como inspiradora. Então, eu quero te perguntar, o que é para ti uma vida mágica? Uma vida mágica é ser leve, ser feliz, ser simples. Para mim isso é uma vida mágica. Não. Quer dizer, quando tu tens um dia onde sentes que foste leve, foste feliz, sentes que viveste com magia, foste simples, sentes que a magia da vida aconteceu. Exatamente. Falta aí o amor, a saúde, as pessoas que nos querem bem. Mas eu acho que uma vida mágica é isto. Não é o que tu tens, é o que tu és. É o que tu fazes ser, é o que tu sentes e o que tu fazes os outros sentir. Boa. Gosto dessa definição. Vou utilizá-la também, pelo menos para o meu dia de hoje. Tá bem? Vou fazer com que ele seja simples, com que ele seja feliz, com amor, com saúde, e certamente chegarei ao final do dia com a sensação que tive um dia mágico. Tá bem? E essa sensação também vai um bocadinho mais forte por termos tido a oportunidade de ter aqui esta conversa. E acho que... Sim. Acho que vai ser bom depois ouvir também a reação a esta conversa. Quem sabe se no meio disto tudo não inspiraste algumas pessoas a viver uma vida mais mágica, aí de acordo com as máximas que foste partilhando connosco, e quem sabe também não inspiraste alguma menina a ser futebolista. Eu espero que sim. E Pedro, tu inspiras-me a mim, por isso obrigada. Sim, obrigado eu. Mais uma bela conversa do Inspiração para uma Vida Mágica, e como sempre eu vou partilhar aqui os links para vocês poderem seguir a Tita nas redes sociais, e acho que tanto eu como a Tita ficamos à disposição para nos enviarem perguntas adicionais que fiquem depois desta conversa. Tá bem? Feedback. Obrigado, Tita. Sim. Obrigado e até breve, e claro, boa sorte para o campeonato, e se calhar até ao Benfica vais ter que ganhar, não é? Depois vemos como é que isso corre. Depois vemos. Vai correr bem. Um beijinho. Meu Deus, obrigada. Obrigado.